Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou estar conversando com vocês um pouquinho a respeito dos cosméticos orgânicos, cosméticos naturais e cosméticos veganos e tá entendendo um pouquinho a diferença entre eles, ok? Então, para começar, vamos falar dos cosméticos orgânicos. Então, para tua empresa, por exemplo, ter, ou para uma empresa, enfim, né, ter um certificado que o cosmético dela é orgânico, ele tem que ser certificado por uma agência certificadora. Aqui no Brasil nós temos o IBD, que é o Instituto Biodinâmico, e também vários outros países têm os seus órgãos certificadores, né? E também alguns são reconhecidos internacionalmente, como é o caso do EcoCert, né? Que ele é francês, mas ele é mundialmente bem conhecido. Então, o que que esses órgãos, né, certificadores, eles vão fazer? Eles vão avaliar se dentro da tua empresa, né, a produção, ela se encaixa em todos os parâmetros, né, para ser um cosmético orgânico, né, para ela lá no final produzir um cosmético orgânico, como também eles vão avaliar todo o processo de obtenção desde a matéria-prima. Então, eles vão avaliar lá os fornecedores, para ver se desde lá da plantação, a manufatura, o armazenamento, o transporte da matéria-prima, se todo esse ciclo de produção ele se enquadra dentro de um cosmético orgânico. Então não é apenas ir lá na tua empresa e fazer uma vistoria para ver se está tudo ok. Eles vão avaliar desde a produção da tua matéria-prima, né, dos teus insumos que você utiliza para fazer o cosmético, para ver se toda essa produção ela está de acordo com um cosmético orgânico, ok? Então, no caso do IBD, né, que é o nosso órgão certificador brasileiro, né, o que ele considera um cosmético orgânico? Então, o cosmético orgânico, no segundo o nosso órgão de certificação, ele tem que ter no mínimo 95% das matérias-primas da formulação tem que ser certificadas orgânicas. Ele não considera nesse cálculo de porcentagem a água. Já, por exemplo, o EcoCert, que é o francês, ele também diz, né, que 95% no mínimo, né, dos componentes da tua formulação tem que ser matérias-primas certificadas orgânicas, porém, nesse caso do EcoCert, ele leva em consideração também a água da formulação. Então, percebam que nesse caso, o órgão brasileiro ele é um pouquinho mais rígido, né? Ele não leva em consideração a água para o cálculo, já o EcoCert ele leva. Mas os dois consideram que para ser um cosmético orgânico, no mínimo o produto tem que ter 95% das matérias-primas certificadas orgânicas, ok? Então, e além disso, né, então toda, como eu falei para vocês, toda a cadeia produtiva, né, desde lá a plantação, tudo, manejo, transporte, tem que ser dentro dos parâmetros, não pode. Tem toda uma questão, né, socioambiental, né, para você ser certificado, né, não pode estar alterando ali as pessoas que estão envolvidas no processo de manufatura da matéria-prima, ou de produção, o transporte, né, o meio ambiente. Então tem toda uma questão socioambiental que é avaliada para o teu produto ter um selo desse órgão certificador, ok? Outro ponto que eu queria comentar, que várias pessoas, né, alguns alunos meus já vieram comentar comigo, que às vezes leem lá o rótulo de um produto e pegam, por exemplo, um componente, né? Então, sei lá, um poliquaternário de amônio. E ele vai lá no Google, digita e aparece lá, é uma molécula orgânica. Então ele pensa, nossa, é orgânico, então tá ok. E na verdade tem essa pequena confusão. Então, segundo o quimicamente falando, né? Então, uma molécula orgânica é uma molécula que tem na sua estrutura química átomos de carbono, né? Então, isso é uma molécula orgânica quimicamente falando. O que é o inorgânico? Que não tem o átomo de carbono na molécula química, né? Na estrutura química. Por exemplo, a água. A água ela é uma molécula inorgânica, porque ela não tem átomos de carbono na estrutura química.
Então, às vezes gera essa confusão. A pessoa pesquisa no Google, diz lá, é molécula orgânica. Então, ela pensa, nossa, é uma molécula orgânica. Então, tá ok, é um cosmético orgânico, né? E não é bem assim. Então, quimicamente falando, eu posso ter moléculas inorgânicas e orgânicas, mas esse orgânico é porque tem porque tem a presença de átomos de carbono na estrutura química e não porque ele é orgânico. Então, eu posso ter uma molécula, quimicamente falando, orgânica, porém essa molécula orgânica ela pode ser sintética, semissintética ou derivada natural, né? Então, orgânica, né? Vinda naturalmente, sem ter nenhuma modificação na molécula, tá? Então, só para não ter essa confusão. Porque para ser considerado um cosmético orgânico, de preferência, né? Não se deseja que tenha substâncias semissintéticas ou sintéticas, ou seja, substâncias modificadas em laboratório ou desenvolvidas em laboratório, né? Tudo tem que ser derivado da natureza, seja vegetal ou animal, desde que o animal não seja sacrificado ou seja estressado durante o processo de obtenção dessa matéria-prima, ok? Então, tem essa questão. Há algumas substâncias semissintéticas e sintéticas que são ainda permitidas, né, mas são poucas. Então, como eu falei para vocês, para ser orgânico, no mínimo 95% dos componentes da formulação, eles têm que ser matérias-primas certificadas orgânicas, ok? E o que é um cosmético natural? Diferentemente do cosmético orgânico, um cosmético natural, segundo o IBD, ele tem que ter no mínimo 5% da formulação, tem que ser matérias-primas certificadas orgânicas, ok? Da mesma maneira que para os orgânicos não se leva em consideração água no cálculo, aqui também ele não leva em consideração a água da formulação no cálculo. O EcoCert também, né, ele determina que um cosmético natural ele tem que ter no mínimo 5% das matérias-primas da formulação, tem que ser matérias-primas certificadas orgânicas, porém ele leva em consideração no cálculo da porcentagem, né, a água da formulação. Então vejam que eu tenho diferença. Para um cosmético orgânico, no mínimo eu tenho que ter 95% das matérias-primas da formulação certificadas orgânicas, e um natural eu tenho que ter no mínimo 5% das matérias-primas da formulação certificadas orgânicas. O restante pode ser semissintético, sintético, enfim, né? Mas vejam que tem diferença de um cosmético orgânico e um cosmético natural. Outra questão, cosméticos veganos, né? Então, o que são os cosméticos veganos? A definição é bem simples, né? Eu não posso ter nenhuma matéria-prima da minha formulação que seja derivada de animais, né? Então, simples assim. Eu posso ter moléculas sintéticas, semissintéticas ou orgânicas, né? Porém, não podem ser derivadas de animais. Então, vejam como pode criar confusão. Tem muitas pessoas que acham que porque um cosmético ele é vegano, ele é orgânico, né? E nem sempre é assim. Eu posso ter um cosmético orgânico que é vegano, beleza, como eu posso ter um cosmético que é apenas vegano, ou seja, ele tem moléculas sintéticas, semissintéticas, porém nenhuma delas é derivado de animal, né? Então isso é um cosmético vegano. E um cosmético natural, ele também pode ser vegano. Então é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal também se tu não é inscrito e também deixe seus comentários se ficou alguma dúvida que eu vou estar procurando saná-las, ok? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!